Para nos ajudar a responder essa pergunta, conosco está hoje Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Prazer é todo meu. Muito bom conversar contigo e com todo mundo que está participando hoje, nessa manhã. Muito obrigada, Jefferson. Para nós é um privilégio ter as suas análises por aqui. Uma nova safra está começando, né, Jefferson? A Conab ontem estimou 166,3 milhões de toneladas para soja, apesar de algumas adversidades climáticas que ainda se apresentam, com a possibilidade de um aumento de produtividade em relação ao que nós tivemos de quebra na safra 23-24 e também com um aumento de área. Olhando da perspectiva dos insumos, em especial dos fertilizantes, esses números fazem sentido para você? Olha, Carla, a gente estima aqui dentro um aumento um pouco mais tímido para a soja nessa temporada 24-25, tá? Não é tão grande quanto a Conab trouxe. Inclusive, para mim, foi uma surpresa. Eu esperava que a Conab trouxesse um número um pouco menor, mas realmente surpreendeu um crescimento ainda representativo perante do quadro que nós temos. Porém, é claro, né, nós temos que analisar a metodologia, como é que ela está fazendo esses levantamentos, etc. Para você ter uma ideia, o nosso número aqui interno ficava na casa de 1,5% de crescimento de área para essa temporada. Por enquanto, nós estamos mantendo ele, nós não revisamos ele para cima. É possível? Claro que é possível. Eu acredito que depende um pouco agora desse avanço, mas o produtor já comprou os insumos praticamente na sua totalidade, Carla. Pelo que eu estou olhando, o mercado de fertilizantes já rodou mais de 90%. Eu ainda teria algumas coisas no Rio Grande do Sul, que eu vi você comentando também, mas nas demais regiões, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o produtor já comprou mais de 95%, praticamente a sua totalidade. Agora entra naquela fase final de repique. Ou seja, nós estamos realmente focados em entregarmos o que resta e começarmos a plantar. Agora, Jefferson, te preocupa a questão logística, uma vez que o produtor postergou bastante a decisão das suas compras? A questão logística pode trazer alguma preocupação, algum atraso, algum gargalo que tem que ter atenção redobrada nesse momento? Ou, por enquanto, está tudo fluindo dentro da normalidade? Carla, pelo que eu tive, alguns relatos de problema com fósforo. Foram relatos pontuais, mas eu tive alguns problemas de relatos com fosfatados, que eu digo que está sendo ainda o calcanhar de Aquiles da temporada 24-25. O preço do fósforo de alta concentração ele não cede, e com isso nós tivemos um retardo na compra que nós discutimos bem no primeiro semestre. Então eu tive alguns problemas pontuais, eu não posso generalizar, eu tive problema geral no Brasil. Não, não posso. Agora, algumas coisas pontuais eu tive de problemas com o fosfatado. Um problema, às vezes, na entrega, alguma coisa de qualidade, mas algo pontual. Pelo que eu estou acompanhando, os produtores estão recebendo seus fertilizantes, muitos já receberam, só estão esperando as chuvas para começar. Agora, Jefferson, quando a gente olha para esse momento, qual o seu balanço dessa conclusão dos negócios com os fertilizantes? O produtor, apesar de sempre que uma nova temporada começa a ser planejada, a gente vê o produtor tentando otimizar os seus custos, tentando tirar de onde pode para garantir que o mínimo das suas margens de rentabilidade possa ser garantido. Como é que isso se deu para os fertilizantes nessa temporada? Com mais de 90% dos negócios efetivados, qual o seu balanço para esse início efetivo de plantio, olhando principalmente para a soja, mas fazendo também um entendimento ali do milho verão e, claro, o que a gente precisa ter de atenção agora para a segunda safra de milho do ano que vem? Cara, eu fiz um balanço aqui interno, pegando o cerrado brasileiro, obviamente ele acaba tomando uma proporção maior no tamanho da área e tudo mais, e eu percebi que se eu for analisar os custos com insumos, fertilizantes, sementes e os defensivos, nós voltamos para uma realidade de 2019 e 2020. Então, após uma safra muito cara, que foi a safra de 2022, momento em que nós tivemos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, agora eu volto para uma normalidade. Nada fora do padrão. Vou te dar um exemplo, né? Os produtores que no ano passado, em junho, compraram 0,1818, tiveram uma relação de troca abaixo da média. Os produtores que compraram cloreto de potássio em fevereiro desse ano tiveram uma relação abaixo da média. Então, significa que eu volto para um padrão, pelo menos nos insumos principais, fertilizantes, defensivos e sementes. Os outros custos é uma outra situação.
Agora, se eu for pensar nesses que acabam pesando mais de 50% do custo total de uma lavoura de soja, eu voltei para o que era atrás. Então, significa que eu tive uma explosão no preço, e isso aconteceu em 22, e agora os preços voltam para um nível que ele é, em relação de troca, muito próximo de uma média histórica. A única coisa que eu volto a enfatizar, Carla, é o fosfatado. É o fertilizante hoje que acaba destoando da média do que eu tenho dos últimos anos. Sobretudo fosfatado de alta concentração, que foi o problema desse ano e está sendo o problema ainda para o milho segunda safra. O milho safrinha e para o algodão também, para o produtor que não comprou ainda. Então, significa que do lado do cloreto, ele é o fertilizante mais barato do Brasil. É indiscutível hoje. Se eu for pegar a relação de troca, mesmo agora, vou te dar um exemplo. Se o produtor hoje, nessa manhã de quarta-feira, ele quiser comprar cloreto para a temporada que ele vai começar daqui a pouco, ele vai ter uma relação abaixo da média. Então, tanto o produtor que antecipou como o produtor que está comprando agora estão com bons momentos para tomar a decisão. Estiveram e estão, melhor dizendo. Agora, o fosfatado, Carla, quem comprou na última hora teve um problema gigantesco por falta de produto e também por uma questão de preço. A relação de troca explodiu do final de maio até agora. Então, a relação realmente ficou totalmente fora do padrão para o fosfatado. De uma certa maneira, ela foi compensada pelo cloreto? Foi. Porém, no final da janela de compra, não foi um bom negócio. Infelizmente, nessa temporada, o produtor que comprou o seu fertilizante em cima do laço, vamos dizer assim, teve condições piores do que quem antecipou. Isso é muito interessante, né, Carla? Porque cada ano eu digo que é um ano. Existiam momentos em que o produtor, comprando em cima da hora, ele teve boas condições, como o ano passado. Agora, nessa temporada, não foi assim. Nessa temporada, o melhor momento que eu tive de compra foi em fevereiro para o cloreto de potássio. E para o fosfatado, se eu somar isso, acabou acontecendo também no começo do ano. Mas eu também tive bons negócios ano passado. Então, veja, quem antecipou esse ano teve uma condição de mercado bastante interessante. Então, esse é um lado que o produtor tem que olhar. Não existe uma regra todos os anos em que eu vou comprar no mês de maio, eu vou pegar o menor preço. Eu sempre recebo essa pergunta, né? Qual que é o melhor momento? Me dá uma dica, me fala o mês que eu devo comprar. Isso não existe. Existem momentos em que você antecipar um bom negócio, outros não. E esse ano ficou provado. O produtor que antecipou suas negociações fez realmente negócios vantajosos. E isso traz um sinal de alerta, como você falou. Nós temos milho, safrinha 25, algodão, algumas áreas ali, né, de milho segunda safra migrando para o algodão por conta de margens melhores de rentabilidade. Então, para essas novas temporadas, esses sinais todos de alerta, eles voltam a ficar mais claros, portanto, e mais evidentes, Jefferson. O produtor que está se preparando para fazer essas segundas safras ao passo em que está dividindo as suas atenções com o plantio nesse momento, tem que olhar e evitar essas decisões mais postergadas e aproveitar essas janelas que vão se abrindo para garantir esses fertilizantes para essas novas temporadas. Sem dúvida, cara. Você tocou num ponto importante. Eu fechei o levantamento nosso interno na segunda-feira, do quinzenal, da primeira quinzena do mês de setembro. Nós temos no Brasil, segundo os nossos levantamentos, 42% das compras de fertilizantes efetuadas para a temporada de milho. 42%. Então, significa que eu ainda tenho na mesa 58% dos negócios que precisam ser realizados. Se eu for analisar nos últimos 5 anos, esse é o menor valor que eu tenho na minha série histórica. Então, é o menor valor. Ano passado estava parecido, tá? Parecido também. Muito parecido, 1% acima, para você ter uma ideia, o meu número ano passado em comparação a isso. Mas, enfim, são atrasos em relação à média de 5 anos. O produtor está postergando essa tomada de decisão. Eu não posso dizer que isso vai trazer um problema logístico lá na frente. Eu não posso dizer isso, porque eu não tenho convicção desse fato ainda. Agora, uma coisa é certa, nós estamos represando essa demanda. Em algum momento, o produtor vai tomar posição. Eu escutava aqui, Carla, que comentava sobre os números da Conab, né? Sim. Então, ela está apontando que nós teremos uma safra maior para a temporada 24-25 em área, pelo que eu escutei. Então, significa que provavelmente o produtor vai ter que tomar essa posição nas próximas semanas, nos próximos meses do fertilizante. E como você tem um mercado grande aberto, isso gera uma certa desconfiança em logística e em preço, nas duas pontas.
Isso é um fato, e sempre vai ter essa desconfiança quando você retarda a tomada de decisão. Agora, mudando para a oportunidade, Carla, por isso que eu acho que a coisa mais importante para a gente falar, eu tenho algumas matérias-primas, alguns fertilizantes, que nesse momento proporcionam para o produtor uma relação de troca interessante. Outras não. Agora, eu tenho, por exemplo, um sulfato que ainda está interessante. Eu tenho um 20,020 no Mato Grosso que o produtor usa que está interessante. Eu tenho um cloreto de potássio que nem se fala. É o fertilizante mais competitivo do país. É o mais barato que eu tenho perante um histórico. Então, significa que o produtor ele vai começar com mais intensidade se preparar para a safra, a partir do momento em que ele iniciar o plantio, e eu acho que deve acontecer, o Paraná já começou, pelo que eu tenho conversado com alguns produtores, escutado. Daqui a pouco o Cerrado começa, Mato Grosso do Sul, e a partir do momento em que o produtor vê que ele está avançando com o plantio da soja, ele vai ter que sentar e falar, e agora o safrinho? Como é que vai ser? E aí é nesse momento que a gente vê aquela concentração da demanda em um determinado momento e, obviamente, essa história pode terminar em um incremento no preço, caso você concentre muito essa demanda. Então tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, se você tem um mercado grande aberto, quando esses produtores forem tomar a posição, significa que você está fomentando a demanda. Um fomento na demanda pode ter um reflexo positivo nos preços. E quando há essa demanda também concentrada, né? Se ela está diluída, ela tem um impacto, né, Jefferson? Se ela está concentrada, ela tem outro impacto. Sem dúvida nenhuma. Isso é válido também para a venda de soja, para a venda de milho. É válido também. Quando os produtores vão em massa vendendo o grão, o que acontece com o preço cai. Quando os produtores vão em massa comprando fertilizante, ou seja, qualquer outro produto, o preço tende a subir. Então, tem que tomar bastante cuidado. E fora as oscilações cambiais que nós temos, né, cara? Um câmbio bate 5,38, 5 dias depois está 5,60, depois volta para 5,50. Então, é uma novela complicada e, obviamente, o produtor brasileiro, ele é um produtor que compra em real, a grande maioria. E ele vê essas oscilações, o preço do fertilizante, obviamente, é impactado por isso, né? Sem dúvida. Jefferson, como é que a gente está falando aqui das relações de troca em relação à média, em relação ao ano passado? Se a gente olha para uma relação de troca, para o milho segunda safra 25, para um algodão também nesse pós-soja, a gente está falando de que níveis de relações de troca, olhando ali para pontos de referência do Brasil, para o produtor ter um entendimento mais claro do atual momento? Eu vou pegar o exemplo do Mato Grosso, porque acaba sendo o maior demandador de fertilizantes que nós temos para a segunda safra. Sim. Se eu pegar um 20,020, por exemplo, que é um fertilizante amplamente consumido no Mato Grosso, estou falando de relações de troca de 56, 57 sacas, algumas mais baixas, mas muito dentro de um padrão histórico, Carla. Isso que é importante. Uhum. Essa relação está dentro de um padrão. O cloreto de potássio, eu tenho relações na casa de 65 sacas, mais ou menos, pelo que eu me recordo aqui, para o milho segunda safra, que é também algo interessantíssimo para o produtor, se ele for pensar em um histórico. A ureia está um pouco acima, 65 sacas em alguns casos, 66, a depender da logística, mas não é nada muito destoado. E por fim, o sulfato, que também vem sendo empregado muito nos últimos 2, 3 anos no Brasil. Eu tenho relações no Mato Grosso de 43, 42 sacas por tonelada, é importante salientar. Então, são números que estão próximos de um padrão histórico. Não é nada muito destoado do que nós tínhamos no passado. O que destoa, Carla, e destoa totalmente, é o fosfatado. Eu vou pegar o exemplo do MAP para você. Eu tenho hoje uma relação de troca de MAP no Mato Grosso próximo de 107 sacas por tonelada. A média é 78. Ai, ai, ai. Olha o tamanho da diferença que eu tenho em sacas por tonelada para o MAP. Veja o tamanho da diferença. Isso inibe o tomador de decisão, que é o produtor. Sim. Ele fica em uma situação que ele fala, poxa vida, eu estou gastando 35% a mais do que eu gastava no histórico. Como que eu vou tomar posição? Como é que eu vou tomar posição agora? Isso dificulta a tomada de decisão do produtor rural quando eu falo no fosfatado. Essa novela nós já vimos na soja. É verdade. E pelo que eu estou escutando, ela está se repetindo no milho. Ela está se repetindo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. É claro que nas últimas 2 semanas eu tive um movimento positivo, na minha opinião, para o fosfatado, que foi uma queda no superfosfato simples, que é um fertilizante que no Brasil também nós tivemos um aumento no consumo esse ano.
Então, quer dizer que o simples está em queda. Eu vi um leve sinal de queda para o triplo. Agora o MAP ele está estagnado há 10 semanas. 10 semanas de estagnação para o preço do MAP no Brasil. Se eu pegar em relação ao ano passado, o aumento ano a ano, ele supera 20%. Então veja que o problema que eu estou tendo, se eu elencar os principais fertilizantes que nós consumimos no Brasil, ele ainda se concentra no fosfatado. Ele não saiu do fósforo. A Sim. ureia não tem apresentado grandes mudanças. O cloreto, como eu disse, ele até caiu nas últimas 2 semanas. Agora o MAP, nada. Ele fica lá, estagnado, $635 custo e frete. No interior do Brasil, 780, 800, 820, dependendo da região que o produtor está. Agora, Jefferson, o que que ainda dá esse combustível forte e frequente para os fosfatados, para preços ainda tão elevados, que mantém essa relação de troca também para o produtor bastante deteriorada, né? O que que ainda é o fator central desse mercado para manter esse preço tão elevado? Veja só, Carla, esse ano no Brasil nós tivemos uma queda nas importações de MAP. Isso gerou no mercado um sentimento de escassez. Quando você tem uma escassez de qualquer produto, significa que você tem um fundamento claro para você ter um aumento no preço. E foi isso que aconteceu. Além disso, eu tenho globalmente uma pressão de alta também. Eu até conversava contigo, se não me falha a memória, faz uns 15 dias, sobre a situação Brasil e Ásia a respeito do preço do fosfatado. E hoje eu digo para você, o preço que nós temos no Brasil é praticamente o mesmo que o indiano está pagando no DAP. Hoje, a diferença de preço que eu tenho do Brasil para a China, né, pegando um MAP brasileiro e um DAP chinês, é de $10 por tonelada. Então, quer dizer que no mundo inteiro está caro o fosfatado, cara. Não é só o Brasil que está pagando caro no MAP. Sim. É o mundo inteiro que está vendo uma pressão de alta no preço do fosfatado. E com estoques apertados. Provavelmente nós vamos iniciar a temporada lá na Índia, que é um grande consumidor de fosfatado, com estoque extremamente apertado. E com os importadores indianos tendo prejuízo na hora de importar. Então, o que acontece é que esse movimento no fosfatado, ele não é um movimento particular do Brasil, ele é um movimento global de alta. Eu tenho incrementos tanto aqui para nós, mas também para os indianos, para os paquistaneses e também para os chineses, que acabam também sendo um grande fornecedor de fosfatados. E pegando um gancho na China, a China também está muito protecionista. Eu me lembro que lá em março, abril, a gente falava, cadê a China? Ela vai participar com o Brasil, ela vai participar no fosfatado, e ela participou de uma certa maneira, mas muito pouco, aquém das expectativas do mercado. O chinês, Carla, ele continua importando grandes volumes de soja, isso é inegável, porém, ele está muito mais protecionista na hora de exportar o fertilizante. Isso eu estendo para o fosfatado e para o nitrogenado. A China deu uma segurada no mercado de ureia esse ano, deu uma segurada boa também no fosfatado. Então, quer dizer que o chinês está falando, vou cuidar daqui da minha casa, depois eu vejo o que acontece lá fora. É isso que eu percebo, um protecionismo por parte da China. E isso acabou afetando o mercado de fosfatado, pela importância do país no fornecimento global. Hoje, o Brasil, ele acaba importando de fosfatado por volta de 70 e tantos por cento. É o fertilizante que nós menos temos a dependência externa. Vou te dar um exemplo. A ureia, nós importamos 100% dela hoje. O Brasil não tem produção nacional de ureia. Nós importamos 100%. Se eu pegar a gama de nitrogenados, nós importamos 98%. Cloreto, 97%, alguma coisa. Então, o fosfatado é o menos dependente, porém, eu tenho uma produção de super simples. Eu não tenho uma produção abundante de MAP, que foi o problema desse ano. Em resumo, perante a tudo que eu falei, o que nós temos no Brasil esse ano é um sentimento de escassez de oferta. Isso que pressionou os preços para cima e é isso que vem mantendo o fosfatado a um nível elevado para o produtor rural. Jefferson, você citou a condição dos nitrogenados, aliás, bela análise sobre os fosfatados, como sempre, mas você citou essa questão dos nitrogenados, né? E essa
essa importação também que é de quase 100%, 98%. O Márcio Eno te pergunta o seguinte, ó, bom dia, Jefferson. Com a queda do petróleo, o nitrogenado não deveria acompanhar? Como é que está o tender indiano? Que bom que também a gente vê o produtor brasileiro hoje globalizado, tal qual é o agronegócio, né? Então, vem essa pergunta para ti do Márcio. E como é que a gente olha, então, para esse momento de fundamentos, né, para os nitrogenados, Jefferson? Excelente. Prazer conversar com o Márcio novamente. Eu me lembro que ele participou também do outro programa. Sempre é um Sim. prazer respondê-lo. Então, eu vejo o seguinte. Primeiramente, Márcio, uma coisa importante que eu falo para todo mundo. O petróleo, ele acaba tendo uma relação com a ureia, mas não é uma relação tão direta quanto nós pensamos que é. O produto principal para nós falarmos em nitrogenado é o gás natural. E o gás natural não está tendo uma relação diretamente proporcional com o petróleo. Não é porque o petróleo subiu ou o petróleo caiu que o gás vai cair e trazer uma queda para a ureia. Não, não é isso. O petróleo ele é muito importante para frete marítimo, para diesel, etc. Agora, eu não estou tendo uma correlação direta entre o petróleo, o gás natural e a ureia. Não estou tendo. Então, não é porque o petróleo ele caiu fortemente, isso aconteceu, né, que nós vamos ver uma queda também no preço do nitrogenado. Não é assim. E eu digo mais, pelo contrário, a ureia nas últimas 2 semanas, ela subiu US$ 10 por tonelada, US$ 15 aqui no Brasil, por tonelada. Não é nada alarmante, nada sobrenatural. E por que subiu? Pelo tender indiano que você comentou. A Índia é um país que compra por tender, eu sempre falo. O que é o tender? Uma licitação. Um país diz o seguinte, eu quero comprar ureia. Os fornecedores vão lá e fazem as propostas para os indianos, e a partir daqueles números, o mercado ele acaba tomando algumas decisões também em outros lugares. Esse tender acabou movimentando o mercado global de nitrogenado, mas também a gente percebe que tem uma oferta ampla no mercado, não é um problema tão sério assim. Só tem que tomar cuidado por algumas coisas. Primeiramente, nessa semana eu tive algumas quedas, ou melhor dizendo, cortes na produção do Egito. O Egito exporta nitrogenado para o Brasil? Não, não é um grande fornecedor de ureia para nós. O Egito é um grande fornecedor para a Europa, para a Turquia, não é para o Brasil. Porém, isso pode impactar no preço? Não está impactando ainda. Ainda nada, a ureia está estável essa semana. Até o final do ano, nós temos um longo caminho pela frente ainda para o produtor. O que eu vejo é o seguinte, se nós tivermos uma condição de mercado, isso eu falei na semana passada para o produtor, se ele tem uma relação de troca que ela é interessante, eu digo que o produtor tem que olhar a possibilidade dele tomar a decisão. Tem que olhar. E por que isso? Pela relação de troca que ele tem. Daqui a pouco, se nós tivermos qualquer mudança nesse lado da demanda, o preço pode subir e a gente perdeu uma oportunidade. O que eu vejo na ureia é que o cenário não está tão confortável assim para a gente falar, não, vamos esperar tranquilo até o final do ano e lá a gente toma a decisão. Não tem como, a ureia é muito volátil. Então, se nós tivermos uma oportunidade, eu vejo que é o momento do produtor entrar, pelo menos com tanto. É aquela história que você comentou, né, Carla? Por que não dar uma diluída nessas compras? Por que eu preciso comprar tudo de uma vez? Sim. Por que eu não posso diluir essa compra de tal sorte em que eu não tenho uma demanda que se concentre toda de uma vez? Exatamente. E o produtor tem esse poder. Tem esse poder também. Então, eu vejo desse lado. O fundamento para a ureia, ele é um fundamento, por enquanto, ao meu ver, que não traz tanto risco assim. Se eu disser que tem um risco muito grande, eu não estou falando algo real de mercado. Agora, tem que tomar cuidado, o nitrogenado é muito volátil. Não, estratégia, né, Jefferson? Isso é muito importante. Meu amigo, eu quero muito te agradecer pela companhia nessa quarta-feira. É sempre, como eu falei no começo da nossa conversa, um privilégio ter as suas análises completas, globalizadas, mas falando diretamente para o produtor que nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada mais uma vez. Estaremos juntos porque a safra está só começando, a de verão já já, as segundas safras vêm aí e a gente ainda tem muita análise para trazer para o produtor e mostrar para ele como é que as relações de troca estão se comportando para que ele possa ter toda essa estratégia. Obrigada, Jefferson. Sempre um prazer falar contigo. Carla, eu que agradeço o convite, prazer imenso conversar com você, sempre estou à disposição. É um prazer bater um papo contigo pela manhã e conversar com os produtores que estão assistindo. Para mim é uma grande honra. Muito obrigado. Obrigada, Jefferson. Ótimo trabalho para você, boa semana, que ainda temos alguns dias pela frente. E me parece que tá frio aí em Curitiba, hein, meu amigo? Tá frio. Hoje eu acordei 7 graus, com chuva. Eita, mas fresquinho. Não podemos reclamar. Não. Fresquinho, fresquinho. Melhor assim, melhor assim. Melhor Jefferson, assim.
Obrigada, Excelente. meu amigo. Obrigada. Um abraço para você, para todo o time da Greenvest. Obrigadão. Bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.